Olha, na verdade, quando a gente compreender que cada indivíduo tem a sua própria realidade, cada indivíduo carrega em si a sua própria história, não é? Nós carregamos as nossas escolhas. Se elas foram boas, se elas não foram boas, é uma questão do indivíduo. O que nós vemos com tristeza muitas vezes é indivíduos que são completamente fora de contexto, indivíduos que têm uma proposta de vida em desalinho com as regras minimamente factíveis, as regras de ouro. E aí você me pergunta quais são essas regras de ouro? As regras da lei da vida, não é? A que se faz, a que se recolhe, não é? Nós somos apenas os semeadores e os coletores na nossa própria semeadura. Se nós pudéssemos compreender, pelo mínimo que fosse dessa grande verdade, eu acredito que o mundo teria menos conflitos. Eu vou lhes dar um exemplo. Você pega uma família com 5, 6 filhos, tem um pai e uma mãe, 5, 6 filhos. Cada um desses filhos tem a sua própria verdade, que não é necessariamente a verdade dos seus pais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós já trazemos em nós já trazemos em nossos engrames, em nosso psiquismo, a própria razão de ser e de estar no mundo, exatamente da maneira como estamos no mundo. É lógico que influencia, é lógico que o meio tem a sua preponderância sobre o indivíduo, mas no final da história é ele com a sua própria história. Ninguém carrega a trouxa de ninguém. Ninguém deve queixar-se que foi feliz ou infeliz em função do outro. Eu vejo pessoas que são muito boas em determinado momento com seus pares e em outros momentos se tornam inimigos. O que significa isto? Mudaram-se as regras do jogo? Não. O indivíduo passou a perceber de maneira diferente. Então, o nosso olhar, o nosso sentir, ele é alterado pouco a pouco. Isso faz parte da história da vida de todos nós. Quando grandes amores passam a ser grandes adversários, muito dificilmente existiam grandes amores. Existe um filme muito interessante sobre essa temática que eu quero sugerir para vocês. Chama-se A Casa dos Espíritos. É a história de Sebastian, que eu recomendo a você assistir. Muito curioso esse filme. E aí vocês vão perceber o que eu estou comentando aqui.
Então não se arvore a dizer que fulano fez isso comigo, Beltrano fez aquilo comigo, fulano era louco, fulano era louca. Não, era você que estava se permitindo isso tudo. Aliás, é bom que se pontue, né? Você ainda precisava daquele veneno. Às vezes nós precisamos ainda, né? Uma boa dose de... Tem uma cantora, não vou dizer o nome dela aqui porque eu não tenho autorização, mas ela disse uma vez uma frase que eu gosto muito, que diz assim: tem pessoas que, antes de chegar no céu, preferem dar uma passadinha pelo inferno. E é exatamente isso aí. Sim, esse inferno pode ser um processo de absoluta inconsciência ainda, não é? Alguém que se alia a outro que não tem afinidade com seus princípios morais. Alguma coisa foi prevalente, não é? Então segura a tua peteca. Ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém, com raríssimas exceções. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, em tuas decisões. Muita paz, muita paz.